Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Aí vai a palavra de Deus. Graça e paz, igreja, em nome de Jesus Cristo. Igreja, não se escandalize com muitas coisas que estão acontecendo. Mas aí vai agora a palavra, rocha viva, edificada, com poder para todos. A igreja, todos que são espiritual, que são cheios da graça, cheios do Espírito, entenderá o que vai ser ministrado. E os que não são, também vai entender, porque Deus é fiel para fazer entender. Quando o Senhor fala, cale-se toda a carne, todos nós somos carnes, compete obedecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Aí vai a palavra de Deus para vocês que são forjadores de lei, os que estão dentro da casa de Deus e os que estão de fora também, os ímpios. Porque a consciência do homem, quando ele erra, ela acusa ele que ele está errado, na gaia sébia. Aí vai a palavra de Deus, Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidade para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Olha o que é que Deus está dizendo para vocês. Para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Exclamação. Mas, versículo 3 de Isaías 10. Que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? Sabe o que é essa visitação? Essa assolação que há de vir de longe para vocês, que são forjadores de leis, vocês que são investidos de autoridades, vocês que são escrivões. Sabe, o dia dessa visitação é o inimigo da alma de vocês. Deus permitirá que chegará esse dia sobre vocês, e já está chegando. A quem recorrereis para obter socorro? A quem vocês vão recorrer para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Aonde deixareis a vossa glória? Sabe o que é a vossa glória? É a glória do homem. Vocês têm poder. Vocês foram investidos de autoridades, constituídos por Deus, mas para fazer legislações corretas, para fazer legislações, para decretar leis que não venham ferir o povo de Deus e que não venham ferir os habitantes da terra, e que não venham ferir o próximo, mas leis corretas, não leis injustas. Vocês que são investidos de autoridade, aí está assim diz o Senhor para vocês. Louvado seja Deus. Versículo 4 de Isaías 10. Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Sem que cada um se abata sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Interrogação. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. A ira de Deus não se apartou sobre vocês. Está estendida sobre vocês. Mas há ainda a misericórdia do Cristo, porque ele veio à cruz do Calvário e entregou a sua vida por todos nós, por todos vocês também, todos quantos são investidos de autoridade no nosso país, Brasil, em toda a face da terra e em todos os países na face da terra no mundo. Ai de vocês, vocês que são, ai de vocês, Isaías 10, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidades. Vocês escrivões que escrevem perversidades, ai de vocês investidos de autoridades que constituem leis injustas para oprimir o povo de Deus e o povo ainda que não confessou Cristo como Salvador. Ai de vocês aí no poder, na presidência, no Senado, nas prefeituras, os vereadores, prefeitos, governantes, os que governam, deputado federal, deputado estadual, os que são investidos de autoridades, presidentes, ai de vocês, policiais, todos que são investidos de autoridades, que fazem segundo os seus próprios conceitos. A palavra de Deus é clara. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidade, para prejudicar, versículo 2, os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Ai de vocês, assim diz o Senhor.
vocês que são investidos de autoridades, advogados, juízes, promotores, ai de vocês. Vocês são autoridades constituídas por Deus. Deus deu todo o entendimento, e toda a inteligência, e todo estudo, e toda a capacidade para vocês decretar leis não injustas. Por isso que a casa, que nem diz o ditado popular, de muitos está caindo. Não, o Espírito de Deus está falando aqui, não para todos, mas para alguns que estão assim. Por isso que a casa está caindo. Essa corrupção imunda é o juízo de Deus, não o juízo de condenação. Isso virá depois, se não haver o arrependimento de vocês. Mas é essa corrupção imunda que oprime o povo de Deus, essa nojice imunda que oprime o povo de Deus, e que vocês não decretam leis, vocês que estão, conforme está escrito aqui essa palavra, ai dos que decretam leis injustas, Isaías 10, e dos escrivãos que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Vocês que estão nessa situação, ai de vocês. O juízo de Deus está sobre vocês já. Por isso que a casa está caindo para muitos. Mas os que estão corretos, que foram levantados, constituídos, autoridades por Deus, foram levantados na terra para decretar leis justas, fiéis, para beneficiar o direito do órfão e do oprimido, vocês estão de parabéns. O Senhor é com vocês. O Senhor é com vocês. Mas esses tais que decretam essas leis para oprimir o povo de Deus e arrebatarem os direitos do órfão, o juízo de Deus não tardará sobre vocês, assim diz o Senhor. Por isso que muitas coisas estão acontecendo. Por isso que muitas coisas estão sendo descobertas. É porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, está sobre todos os seres humanos na face da terra. Ele é a autoridade máxima. Ele é a autoridade suprema. Ele é o grande eu sou. O Senhor dos exércitos todo-poderoso. Ele é fiel. Ele não tarda com a sua justiça. Ele é a justiça suprema e que não há falha nela. Arrependei-vos dos vossos pecados, vocês que estão nessas práticas. Porque ainda há a misericórdia de Deus e a oportunidade de Deus para vocês. Assim diz o Senhor na boca do seu profeta. Em nome de Jesus Cristo, arrependei-vos vocês. Arrependei-vos dos vossos pecados. Confessai o Cristo enquanto há tempo. E vocês que estão decretando leis injustas, ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivãos que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Ai de vocês, arrependei-vos enquanto é tempo, assim diz o Senhor. Quantos de vocês já desceram à sepultura nessa situação? Não haverá mais a misericórdia. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo para vocês que estão nessas práticas. Mas para os que são investidos dessas autoridades, os que decretam leis, os escrivãos que decretam, que escrevem as coisas boas e que decretam as coisas corretas, o Senhor está com vocês. Não é para vocês essa palavra, mas essa palavra é para esses corruptos que são investidos de autoridade, constituída por Deus, mas fazem desta forma aqui. Decretam leis, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Deus está falando do meu povo, é a igreja, os crentes. Ai de vocês que fazem leis e decretam leis para oprimir o povo de Deus. O juízo de Deus sobre vocês não tardará. A exemplo disso é o que está acontecendo na presidência, no Senado. É o que está acontecendo. Isso sendo escancarado para o mundo inteiro. Uma corrupção imunda que o povo só olha para o seu próprio umbigo. Mas não se preocupem em proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, em pregar a justiça e o amor de Deus, o arrependimento, a paz, em pregar o benefício ao próprio, ao próximo, em pregar um desenvolvimento benéfico ao país, em desenvolver o país com paz, com harmonia, com
produtividade sem corrupção, com emprego para todos. É impossível? Não, porque Deus é fiel. O país que obedece a Deus, as autoridades que obedecem a Deus, a tendência é o país caminhar bem, não caminhar para a ruína. Mas o país que decretam leis injustas e que está envolvido em corrupção, a tendência é declinar. Graças ao Senhor Jesus Cristo e a verdadeira igreja que ora, é que o nosso país não está pior, porque senão estaria. Essa é a palavra para vocês. Todos que ouvirem essa palavra, pense, arrependa-se. O Espírito de Deus está falando com vocês, para que vocês venham se arrepender e façam um trabalho. Se vocês são investidos de autoridades, vocês são investidos de autoridades, mas vocês serão cobrados. Serão cobrados por Deus, porque vocês são investidos de autoridades para decretar leis corretas, não leis injustas, que nem diz aqui. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidades. Tá bom? Essa é a palavra. Assim diz o Senhor para vocês. Palavra, rocha viva, edificada. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o brilho de Deus resplandeça sobre vossas faces. E que vocês venham ser conduzidos e guiados pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui deixar essa palavra, esse aviso de Deus, para os que são investidos de autoridade, os que estão dentro da igreja e os que estão fora da igreja. Porque a palavra, ela corta dos dois lados. A palavra de Deus vem para todos. Deus abençoa, que haja salvação, que haja restituição e que não haja corrupção no meio de todos nós. Em nome de Jesus, eu quero aqui deixar a paz que excede o entendimento para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.